Boa noite. Algumas pessoas já estão por aqui. Então, nós temos um pequeno delay entre o que eu falo e chegar as mensagens. Mas quem puder já está aqui, quiser dar um oi ou uma boa noite no chat, porque daí eu consigo saber quem está por aqui. Tá legal? Não dá para saber exatamente no YouTube, um pouquinho diferente do Meet ou do Zoom, que a gente consegue ver os rostinhos. A anunciante do tema, né, Fernanda, que você tinha que vir, afinal de contas, o seu tema foi escolhido. O seu tema que foi colocado lá foi um dos temas escolhidos para a gente elaborar essa live. Vander, boa noite. Tudo bem, Du? Querida tia Marli, minha amiga Marli, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda também. Beatriz está aqui também, boa noite. Kojima, quanto tempo? Bom te ver. Eu não lembro se você estava nas outras, que eu não te vi, mas bom te ver por aqui, boa noite também. Quem mais? Gabi, muito boa noite. Quem que está aqui que eu não consigo entender? NAC, eu não sei exatamente. Sandra, boa noite, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Jéssica, muito bom. Tava assim, Kojima, é que às vezes eu não consigo ver todos os nomes, né? O YouTube é um pouquinho diferente, não dá para ver todos. A Laura, boa noite, Laura, tudo bem? Nak, você tá com um pouquinho... o Nakamura, tudo bem, Elion? Tudo bom? Esse eco deve estar aí com você, pessoal. Me fala se o áudio tá bom aí para vocês também. O Hélio falou que tá com um pouquinho de eco, mas pode ser que seja por aí. Dá uma olhadinha se o seu áudio para vocês tá bom. Dijane, Maeda, Flavião, tudo bem? Repôs a aula, tudo certinho, sábado e domingo já, né? Tá perfeito. Para mim tá. Então tá bom. Hélio, parece que o pessoal tá com o áudio bem. Dá uma olhadinha como que tá o seu áudio por aí. Às vezes você tá com o celular ou dois equipamentos ligados. Então tá bom. Quem mais tá aqui, ó? Eliana. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Esse tema de hoje do nosso encontro, essas lives de segunda-feira, esse bate-papo, né? Super informal. Acho que não sei se você está na sua casa, no seu escritório, eu estou aqui direto da minha casa também, para a gente conversar um pouquinho, e alguns temas vão ser sempre escolhidos aí com a sugestão de vocês. Esse aqui foi sugestão da Fernanda Rausch, colocou lá, coloquei uma caixinha no Instagram, e algumas pessoas colocaram alguns temas, e o tema que ela colocou foi um dos temas que nós escolhemos para o nosso encontro dessa noite também. Então, o tema é ter amigos ou ter razão, né? Ovelha negra, né? Difícil ser uma ovelha negra, vai ser o tema que nós vamos elaborar, falando muito mais ter amigos ou ter razão não tem nada a ver em ser arrogante ou prepotente no ter razão, mas sim viver dentro daquilo que você acredita, se posicionar dentro daquilo que você acredita. Se você olhar aí na sua tela, deve ter um lugar que deve ter como você compartilhar com alguns amigos. Então, se você quiser avisar alguns amigos, alguns familiares que quiserem conhecer um pouquinho da Signa, um pouquinho do que eu faço também, você pode compartilhar esse vídeo e também compartilhar o canal do YouTube. É importante que você vá no canal e coloque inscrever-se, ficar inscrito no canal, porque sempre que eu tiver ou que eu postar alguma coisa nova, você vai receber a informação também. Então lembra de dar um pulinho lá e curtir, né? Aqui é diferente de curtir, né? Aqui é inscrever, né? Inscrever-se lá no nosso canal, tá bom? Então já vamos dar início, vou organizar aqui o nosso ponto. Ter amigos, ter razão, a difícil coragem de ser a ovelha negra. Vamos lá então, queria começar com uma pergunta para você. Pense bem. Quem quiser deixar um bloquinho do lado, depois eu vou fazer algumas perguntas, um pequeno teste rápido para você responder sim ou não. Se você quiser deixar um bloquinho e uma caneta do lado, fique muito à vontade também, tá legal? Começou. Quem você seria? Pensa bem, quem você seria se ninguém
pudesse desaprovar a sua vida. Imagina que você pudesse fazer o que você quisesse, se posicionar como você quisesse, se ninguém desaprovasse a sua postura. Será que você seria um pouquinho diferente do que você é? Será que você teria comportamentos um pouquinho diferentes do que tem? Quanto da pessoa que você é hoje, ela foi construída por suas próprias escolhas, e quanto da pessoa que você é hoje foi construída para evitar uma rejeição, quer dizer, para fazer parte, para poder ser aceito também. Eu sei que talvez a primeira resposta que venha no seu adulto seja assim, não, eu não, eu não fiz nada, não tive escolhas para evitar rejeição ou ser aceito. Talvez essa seja a resposta que venha no seu adulto. Mas se nós formos analisar e vamos falar disso, da sua criança, da onde vem tudo isso, dessa necessidade, porque entenda já algo muito importante. Não existe necessidade psicológica maior do que o pertencer, o pertencimento. Dentro de várias necessidades, então vamos já entender alguns conceitos, pessoal. Existem necessidades físicas, né, para sobrevivência. Comer, beber, dormir, isso são necessidades, você precisa, você tem que lutar por isso para poder sobreviver. E existem necessidades psicológicas, a necessidade da certeza, a necessidade do ser aceito, necessidade do pertencimento, necessidade da conexão, são necessidades emocionais que nós precisamos também para poder sobreviver. E isso não é poético, tá? Isso não é poesia. Existe um termo que é chamado de neurobiologia. Quer dizer, nós precisamos disso. Antes de entrar nesse conceito, lembrando de um aviso que eu esqueci aqui no comecinho, no final dessa live aqui, vai ter um sorteio sempre mega especial para, com certeza, você presentear alguém muito especial na sua vida também. Então, quem estiver até o final vai participar de um mega sorteio também. Ó, o Wagner chegou atrasado. Seja bem-vindo, Wagner. Chega bem-vindo. Nós começamos mais uns 2 minutinhos, tá bom? Então, vamos pegar algum conceito aqui. Olha só. Durante centenas, pessoal, milhares de anos, muito mesmo, ficar sozinho lá nos primórdios, ficar sozinho, quer dizer, ficar sem uma tribo, não ter uma tribo, você corria risco, porque você corria o risco de não ter comida, você corria o risco de não ter a proteção da tribo, então, quer dizer, corria o risco de não ter reprodução, de não ter crescimento. E desde lá, toda essa neurobiologia, nossa neurobiologia cerebral, ela foi sendo desenvolvida, tá? E ela foi aprendendo essas regras simples, gerando para nossa própria proteção, para nossa própria sobrevivência, essa necessidade, então, de fazer parte, na época, era de uma tribo, de um grupo. E para o seu cérebro, tá? Para a sua mente, você não percebe, mas ser excluído naquele momento era equivalente à morte. Quer dizer, se você não fizesse parte, possivelmente você morreria por alguma razão, por falta de proteção, por ataque do animal, por falta de alimento. Só que hoje já mudou um pouquinho, né? Ninguém morre porque foi excluído de um grupo do WhatsApp. Ninguém vai morrer porque foi excluído de uma festa, de um evento, de algo importante. Mas, guardem bem, mas o seu cérebro, ele ainda reage com sentimento de como morresse, como se isso te afetasse de uma forma profunda, tá legal? Por isso, e isso afeta profundo, por isso que eu falo no profundo, porque não é no raso, não é na consciência rasa e adulta que justifica. O adulto ele justifica, né? Mas eu nem gostava mesmo, há muito tempo eu já não fazia parte. Quer dizer, você se justifica, só que lá no fundo você sente essa dor. A rejeição, por isso, a rejeição, ela dói e muito, tá?
E aqui eu queria trazer algumas pesquisas para vocês. Existe uma teoria chamada de Social Pain Theory, né? É mais ou menos a teoria da dor social, tá? Então existem a rejeição, ela ativa algumas áreas semelhantes ao seu cérebro, como se fosse de uma dor física, só que ela é a dor emocional. O seu cérebro, ele literalmente interpreta qualquer tipo de exclusão, seja ela qual for, de uma família, uma empresa, um grupo de amigos, como se aquilo fosse uma grande ameaça para você. Então, entenda que talvez o que você tenha, você não tem medo de estar errado no seu posicionamento, não é isso. O medo vem da onde? O medo não vem de estar errado, mas o medo vem de estar sozinho, de não pertencer. E como que a gente aprende, né? Da onde vem esse aprendizado? Vamos lá, eu comecei primeiro da nossa formação neurobiológica, do nosso cérebro, mas existe hoje algo que é comportamental. Então, nós vamos voltar um pouquinho para variar, como sempre nos nossos trabalhos, a gente fala muito disso na Signa, né? Nós vamos voltar um pouquinho à nossa infância, vamos voltar à nossa a criação, né? Como que nós fomos criados. A gente podia entrar em alguns teóricos, né, como o Winnicott, ou vamos basear na análise transacional, quer dizer, tudo que envolve aprendizagem social. Então, criança, né, nós aprendemos muito rapidamente. E aprendemos rapidamente não é na teoria, mas é no comportamento. Então, se você parar um pouquinho e lembrar, e olhar para você, criança, olhar para hoje, você adulto, vendo as crianças, quando a criança agrada, então quer dizer, o que eu aprendi? Que quando eu agrado, eu recebo amor. E o que é o agrado? É fazer as coisas do jeito que as pessoas esperam. É se comportar dentro da expectativa que aquele grupo espera. E geralmente na nossa infância, quais são os grupos? É a minha própria família, é o papai e a mamãe, é o vovô e a vovó, às vezes é o professor da escolinha. Então, quando eu agrado, eu ganho amor. Então, vai guardando esse gatilho, né? Ó, agradar alimenta algo em você. Então, lá na frente a gente vai falar um pouquinho, a gente vai se tornando meio que um agradador, né? Outro ponto, quando você obedece, você recebe algum tipo de atenção. Então, ser bonzinho, ser legal, obedecer, mesmo que o obedecer muitas vezes, e aqui eu não estou colocando obedecer no sentido só de educação, mas obedecer de seguir a regra exata, mesmo que aquilo vá contra algo que você não concordava. Porque então, guarde, quando eu agrado, recebo amor, quando eu obedeço, recebo atenção. Quando eu não incomodo, quer dizer, quando eu não incomodo um grupo, quando eu não incomodo o ambiente naquele momento, eu acabo ganhando, por exemplo, algum tipo de aprovação. Então, vai guardando tudo isso. Se eu não incomodo, eu ganho aprovação. Olha, essa aqui para criança é muito forte também. Quando eu sou quem eles esperam que eu seja, aí eu começo a ser aceito. Porque este é o filho que eu sonhei. Olha, essa é a filha que eu sempre quis ter. Essa é a menininha do papai. É o garotão da família. Então, eu começo a adaptar os meus movimentos, meus comportamentos, as minhas ações para se encaixar dentro de um padrão de expectativas. E isso eu estou falando da gente ainda muito criança. E aí, pouco a pouco, vai se criando algumas conclusões mentais e se tornam comportamentais também, que muitas vezes, para eu ser amado, eu vou ter que deixar de ser eu. Porque se eu for quem eu vou ser a pessoa problema, eu vou ser rejeitado. Quantas vezes você já ouviu, ou falou, ou ouviu alguém dizer, né? Não faz assim, senão papai não gosta mais de você. Se não for assim,
mamãe não vai te amar. Nossa, quando você faz isso, papai e mamãe fica tão triste. Olha só o que as pessoas vão falar da nossa família. E sem nós percebermos, né, de uma forma totalmente orgânica, começa o nascimento de algum personagem. E esse personagem, lembre-se, não é que você está fingindo alguma coisa, mas é um personagem que se adapta àquele meio para fazer parte. E aí a gente começa a escrever um manual das nossas decisões que são inconscientes. Então existe uma regra que a gente começa a escrever dentro da gente que é assim: lembra? Vou buscar lá atrás, para eu sobreviver, para eu fazer parte, para eu não correr risco, para não doer, para pertencer, para ser amado, para ser aceito. Existe uma regra: eu não posso decepcionar. Porque quando eu decepciono, quando eu desaponto alguém, talvez eu não receba nada daquilo que é expectativa minha. Isso são pequenas regras que, dentro de alguns conceitos, as pessoas podem chamar também do nome de crenças, pode se chamar também de crenças limitantes, tá legal? Então, eu não posso decepcionar. Eu estou falando ainda a regra da criança para o jovem. Eu não posso discordar, porque se eu discordar não é legal, discordar é rejeição. Eu não posso dizer não. Eu não posso dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto de verdade, porque vai desagradar, vai desapontar. Eu não posso dar trabalho. Vai guardando essas frases, ó. Eu não posso dar trabalho para os outros. E essas decisões, eu podia dizer muitas aqui, eu sei que vocês também devem ter várias frases que vocês conhecem também, mas essas decisões, muitas vezes, sem eu perceber, elas continuam sendo executadas aos 40 anos de idade, aos 45, aos 50 anos de idade. E aqui, elas, guardem bem, elas continuam sendo executadas, mesmo que na sua mente, na sua razão, você diga: não, eu não me preocupo com isso, não, eu discordo. Mas talvez, se eu acompanhasse como uma sombra alguns comportamentos seus, eu poderia dizer assim: olha, você viu que aquela postura sua foi simplesmente para você não desapontar, para não decepcionar? Você percebeu que aquela hora você queria dizer não e você acabou aceitando? E a vida vai seguindo. Porque a adolescência também, ela potencializa muito isso. A adolescência, ela mostra que muitas vezes nós mudamos, sei lá, vou dar alguns exemplos, tá, pessoal? Você muda um cabelo, um jovem, não é porque você quer mudar o cabelo, é porque aquele cabelo faz parte dos cabelos que os jovens usam naquele momento. Então, inconscientemente, eu já estou querendo fazer parte. A gente muda as roupas, o jovem, ele acaba tendo gostos musicais para fazer parte, usa linguagens diferentes para fazer parte, se impõe de fortes opiniões, muitas vezes também, simplesmente para quê? Para fazer parte também. E é muito interessante que quem tem aí, nós fomos jovens e adolescentes também, tá? Mas muitos de vocês, com certeza também têm filhos, sobrinhos, jovens, e percebe que eles compartilham até dos mesmos sonhos, muitas vezes, quer dizer, para gerar essa conexão, para pertencer, para fazer parte, tá? E tudo para responder muitas vezes uma pergunta, né? Vocês me aceitam? Essa é a grande pergunta, tá? Existe olha que interessante, tem um experimento, se eu não me engano, Solomon Asch, eu não lembro o nome exato, tá? Mas é que as pessoas, eram um grupo de pessoas, onde tinham algumas perguntas, e as pessoas do grupo, elas davam respostas obviamente erradas, tá? Apenas porque o grupo já tinha respondido assim também. Então, era como se as pessoas se postassem de forma errada, você sabia que aquilo estava errado, mas quando você percebia, você não dava uma resposta certa, porque se você desse, parece que você ia ser o único diferente. Isso é uma pesquisa mesmo que foi feita. E é engraçado aqui, eu acho que muitos de vocês fizeram o Signa 1, e eu uso isso, eu vejo muito isso no Signa 1, aquele momento do exercício do combate, onde o grupo vai lá fora bater
vai ter a foto das equipes, e muitas pessoas esquecem o material dentro lá da sala, e não era para esquecer, porque você tinha que carregar suas armas de guerra. Quem lembra disso, né? Você lembra? Você tinha que carregar sua pasta. E o que eu vejo? Eu vejo o grupo saindo, sei lá, 40 pessoas. Das 40, 30 ou 35 estão fazendo errado, estão saindo sem levar o seu material, sem levar a sua arma de guerra. E 5 pessoas levando o seu material, que é o correto a fazer. E inconscientemente, o que eu vejo acontecendo com os meus próprios olhos? As pessoas que estavam fazendo o certo, voltando e deixando o material na sala, acabam fazendo o que era errado. Por quê? Porque o grupo também estava. E isso não é nenhuma falta de inteligência, não era isso. Mas é aquele medo, talvez o medo de isolamento, o medo de fazer parte, o medo de ser diferente, tá? E isso impressiona bastante também. Vamos ver um pouquinho do perfil, né? Como quem é, como vive muitas das pessoas que querem agradar. Vou usar esse termo, tá? Talvez alguns possam se reconhecer, tá? Faz o seguinte, ó, coloca cada perguntinha que eu fizer, você coloca um sim ou não. Aí vamos ver quantos sim você colocou, quantos não você colocou. Pode ser assim? Eu faço uma pergunta, você coloca um S ou um N, tá? Então, eu não vou numerar, porque eu vou aleatoriamente aqui, mas, por exemplo, alguns comportamentos. Se você é, né, ou se reconhece como uma pessoa que nunca diz não. Quer dizer, nunca é demais, mas evita o tempo todo dizer não, não consegue dizer não para as pessoas, não consegue negar convites, negar favores. Só coloca aí, sim ou não, tá? Uma pessoa que pede desculpas para tudo, tá sempre se desculpando, tá sempre se justificando, tá sempre querendo explicar, né? Então, essa é outra. A terceira, vou colocar mais ou menos um número aqui. Você se explica demais. Você, quando vai tomar uma decisão, você justifica, explica, dá uma volta, cria uma história. Só era mais fácil dizer direto. Não, não. Legal. A galera tá pondo no chat aqui, é legal também. Você tem medo de decepcionar as pessoas, de desapontá-las, de deixá-las tristes, de vê-las sofrendo? Boa. A galera aqui sincerona. Boa. O Hélio está gabaritando aqui. Boa. Eu sei que, muitos aqui que eu conheço que estão colocando a resposta aqui, eu sei que muitos evoluíram demais, até alguns colocaram, não mais, quer dizer, acho que alguns treinamentos fizeram bem, né? Signa 1, gaivota, academia, postura, muito bem, não acabou não, vamos lá. Quem aqui evita conflitos, quer dizer, você é uma pessoa que evita o conflito, você acaba procrastinando uma decisão para a semana que vem, acaba procrastinando uma conversa desconfortável, Isso, boa. Quem aqui acaba aceitando alguns convites só porque não quer dizer não? Putz, que você acaba indo em lugares que você não queria ir, acaba participando de alguns eventos. Isso. Boa. Boa, Percibão. Quem aqui acaba mantendo algumas amizades que machucam? Machucam emocionalmente, machucam do jeito de ser, né? Sim ou não? Você é uma pessoa que mantém algumas amizades, você acaba mantendo porque é uma amizade. Bom. Quem aqui acaba tolerando os... Uma aguinha, obrigado. Quem aqui acaba tolerando desrespeito? Você é uma pessoa que acaba tolerando desrespeito? Boa. Quem aqui, você é uma pessoa que às vezes sorri e na verdade você queria chorar? Sim ou não? Boa. Você é uma pessoa que muitas vezes concorda com algumas coisas para evitar discussões.
Não é não, às vezes não é aquela coisa assim, cara, deixa para lá, e é real, mas concorda só para evitar discussão. Boa. Mais ou menos, Nadir, mais ou menos não tem essa resposta, não. Era sim ou não, tá bom? Boa, galera, vamos lá. Quem aqui tem dificuldade em colocar limites, colocar as pessoas no lugar delas, né? Ó, o Dudu colocou assim, ó, bastante amizades tóxicas. Bom, reflexão, tá? Tá, Dudu? Reflexão. Aqui, a gente não tá aqui para dizer o que é certo ou errado, mas para provocar. Provocar. Então, aqui, quem tem dificuldade em colocar limites? Sim ou não? Você é uma pessoa que tem dificuldade em colocar limites? Boa. Ok. Para fechar, quem aqui está preocupado com o que os outros vão pensar? De verdade, gente, de verdade. Na roupa que você usa, do jeito que você fala. Isso. A Fê colocou aqui, o meu foi um relacionamento tóxico, eu tenho dificuldade em colocar limites. Boa, JP. É isso aí, galera. Preciso do S1 com urgência. Já passou, na verdade, né? Já passou, Hélio, já passou do tempo, cara. Você viu que a galera aqui, ó, os que já fizeram treinamento, a maioria escreveu agora não mais, agora não mais. Quer dizer, já estão conseguindo entender melhor um posicionamento. Tem um amigo nosso aqui, pessoal, vocês, que é todo mundo em casa, né? O Hélio faz parte da comunidade dos decididos, e ele tá aí ensaiando para fazer o Signa 1 já faz alguns anos. Depois vocês colocam incentivo para ele aqui, se vocês acham que é importante ele participar do Signa 1 ou não, tá bom? Vamos lá. Agora, talvez eu queria dividir com vocês um preço invisível, né, que a gente paga por tudo isso, tá legal? Invisível porque a gente não percebe de onde vem. Então, essa listinha que a gente falou ali, né, de falta de posicionamento, de dizer sim quando queria dizer não, de não colocar limites, de estar em lugares, às vezes, para não desagradar, bom, tudo que a gente falou. Eu tentei listar alguns sintomas que pode aparecer isso. Então, muito das nossas ansiedades, elas vêm dessa preocupação também. E por quê? Porque é uma ansiedade de sempre estar preocupado como que vai ser, o que o outro vai pensar, o ressentimento é muito forte também. Então, se você se sente, às vezes, ansioso, ressentido, por quê? Porque a gente abre mão de tudo e de muito de nós mesmos, de quem nós somos, para manter uma amizade, para manter um relacionamento, e a maioria das vezes nós não somos correspondidos. E até porque a pessoa não tem obrigação de corresponder, e aí vem ressentimento. O que falta muito, a gente percebe, e isso gera tantos outros sintomas, é algo que eu acho muito forte, que é uma falta de identidade. Você mesmo acaba se perdendo um pouco de quem você é, daquilo que é valor, daquilo que é importante. A gente acaba jogando em vários times ao mesmo tempo. E acaba gerando o quê? Não sei se vocês já sentiram isso, mas uma exaustão emocional. A exaustão emocional, ela é muito maior do que uma exaustão física. Porque a exaustão física, você descansa, você dorme, você acorda bem. A exaustão emocional, você dorme, você descansa o físico, mas você acorda ao passo do dia um bagaço. Outro preço que a gente paga que é invisível é a tal da síndrome do impostor. Você se sente impostor, sabe por quê? Porque você não se posicionou, você não foi você, tá? E aí torna dependências. O que é dependência? Eu viro um dependente das validações. Eu estou o tempo todo dependente de uma validação. Se você tem dificuldade em decidir, isso é um sintoma. Nossa, vive dificuldade para tomar uma decisão, também é sintoma. Uma sensação, por exemplo, constante de um vazio, fica um negócio dentro, Então, porque viver para agradar acaba significando trocar a sua autenticidade, a sua verdade pelo quê? Qual que é a troca que a gente faz? Eu troco a minha autenticidade
por aceitação. E é isso, ó, quem vive... Essa frase é chavão, né? Mas eu tenho que repetir aqui. Quem vive dizendo sim para todo mundo, normalmente passou muitos anos da sua vida dizendo não para si mesmo. Então, eu sei que essa frase ela já foi dita em internet, é frase escritas aí nos posts, mas aqui eu queria que você trouxesse para esse contexto, né? Que todas as vezes que eu digo sim para algo que não é verdade, eu digo um não para mim também, tá? E entender esse dizer não, esse posicionamento, a palavra ovelha negra, quando a gente coloca esse termo, algumas pessoas enxergam ovelha negra como algo negativo. Não. E aqui, não só na Signa, mas nos cursos a gente fala muito sobre isso, sobre a defesa da ovelha negra, né? A ovelha negra não é ser rebelde, não é ser deseducado, não é ser egoísta. Então guardem, o termo ovelha negra, ele não é rebelde. Mas isso que foi colocado na nossa cabeça, é isso que foi implementado no nosso sistema. Aquele ali é ovelha negra lá, é mal educado, não faz as coisas, desagrada a todo mundo, é egoísta, só pensa nele. Não é nada disso. Então guardem bem, ó, para quem aí se sente ovelha negra, hein? Quem se sente muitas vezes uma ovelha negra perdido? Então, se você se sente, saiba qual que é a minha definição de ovelha negra. Deixa eu ver quem colocou aqui, ali. Por isso que a gente está junto aqui, né? Somos ovelhas negras, né? E quem não se sente ainda não é, nós vamos tentar torná-lo uma ovelha negra também. Então, guarde o meu conceito de ovelha negra. Ovelha negra é simplesmente aquela pessoa que deixou de negociar a sua própria identidade. Eu não negocio a minha identidade, eu não negocio os meus valores. Porque a maioria das pessoas acredita que a ovelha negra, ela simplesmente nasceu diferente. Não. Ela apenas decidiu parar de representar. Ela apenas decidiu parar de ser personagem. Ó, deixa eu só parar aqui um pouquinho para o chat. Vocês que estão assistindo o vídeo depois, eu estou falando com quem não assistiu agora, eu paro um pouquinho, estou lendo aqui, a gente está interagindo com o pessoal. Então tente assistir ao vivo também. O Percival já falou bastante para o Hélio aqui. Maeda, nesses dias o presidente da Argentina, o Milei, publicou nas suas redes sociais uma frase forte sobre assumir a oposição frente às críticas. Legal. Bom. Escolhi me tornar ovelha negra. Preciso me tornar uma ovelha negra. É isso aí. Boa. Prussiano, garoto. Boa. É isso aí. Se posicionar forte, cara. Então, lembre-se, né? Ovelha negra, ele decidiu parar de representar, né? E quais são as características de uma ovelha negra? Ele tem muita habilidade em dizer não. Para ele, dizer não é a coisa mais simples e fácil do mundo e direta. Então, se você pode... Nós que já somos mais velhos, né? Somos adultos, mas podemos ainda ensinar os nossos filhos. Um ensinamento que eu daria para os meus filhos é: aprenda a dizer não. Outra coisa que uma ovelha negra tem muito forte, ele tem uma alta tolerância à desaprovação. E não é fácil, gente, não é fácil ser desaprovado. Eu vou ser sincero, eu não gosto de desaprovação. Às vezes a gente posta alguma coisa na internet, e aí alguém faz um comentário forte, você fica, poxa, será que eu deveria ter feito, não deveria ter feito? E a capacidade de tolerar a desaprovação vai ser o que vai dar um direcionamento nas suas verdades, nos seus posicionamentos. Então, essa é muito forte também. O ovelha negra de verdade, ele aceita perder relações, ele aceita abrir mão de certos grupos, que não é fácil, não vou falar que é fácil. Agora, isso aqui para mim, próximo que eu queria dividir com vocês, ele é forte para mim, porque o ovelha negra, ele não muda seus valores para caber em grupos. Isso, para mim, é muito forte. E eu pago um preço muito caro por isso, já paguei, de não querer estar presente em alguns lugares, não estar em alguns lugares, porque aquele lugar corrompe um valor meu. E a gente não está aqui julgando certo, errado, porque valor para cada um é uma coisa.
O Ovelha Negra, ele consegue decepcionar pessoas sem se sentir culpado por isso. Esse é um outro aprendizado muito forte. E se você quer educar um filho seu, ensine ele que ele pode decepcionar as pessoas e ele não precisa se sentir culpado por isso. Decepcionar não é fazer maldade, não é passar para trás, não é nada disso. É quando eu tomo uma decisão que é importante e o outro não vai gostar. Então, esse é um grande aprendizado. Um ovelha negra, ele prefere uma paz interna do que a aprovação externa. E aí, quem lembra do congresso, eu fiz uma palestra sobre, eu usei a música do Rapa, né? Qual é a paz que eu quero evitar para tentar ser feliz, né? Pois lembra do refrão de uma música do Rapa que ele fala assim: paz sem voz não é paz, é medo. O que eu quero dizer isso? Quando paz sem voz, quer dizer, eu não me falo, eu não posiciono porque eu não quero gerar conflito. Então, como eu quero a paz, eu não vou falar o que eu penso, porque senão vai dar confusão, vai dar guerra. Quando me posiciono, o conflito e a guerra. Então, olha quantas vezes eu evito me posicionar porque eu quero paz, não quero confusão externa. Quando você evitou uma confusão externa, a guerra começou dentro de você. É uma guerra enorme, tá? Então, preciso de ter uma certa congruência entre as minhas experiências internas com o meu comportamento externo, tá? A frase que gosto, prefiro afrontar o mundo para agradar. Boa, Fê. Boa. Muito bem. E o preço de ser uma ovelha negra? A gente também paga um preço por isso, né? Não é barato, tá? Não é barato ser ovelha negra. Ser autêntico dói, não é fácil. Tem julgamento, tem risadinhas, tem críticas, tem tudo que você possa imaginar, né? Você ser ovelha negra, você vai perder pessoas, você vai deixar muitas pessoas no caminho. Lembra, ovelha negra é aquela pessoa que não abre mão dos seus valores, das suas verdades. Você vai perder convites, você não vai ser convidado para muitos ambientes, né? O ovelha negra, ele perde um status muitas vezes e algumas pessoas vão chamar você de arrogante. Outras vão falar que você é frio, outras vão falar que você é egoísta, mas na verdade elas apenas perderam alguém que dizia sim para tudo. E tem um conceito, né? Conceito sistêmico, né? Quem aqui já estudou as teorias sistêmicas, alguns de vocês já estudaram, né? Isso até um pouco teórico, né? Mas todo sistema, ele busca o que a gente chama de homeostase, né? De fazer parte, né? Então, quando uma pessoa muda, o sistema reage. Então, toda mudança gera uma reação no sistema. E muitas vezes o sistema, ele tenta expelir a parte diferente para ele manter a homeostase no sistema. Então, não é porque a pessoa está errada, mas porque ela ameaça um equilíbrio de algo que é antigo. Essa foi bastante teórica, né, pessoal? Mas é isso, é até uma comprovação sistêmica da exclusão, tá? Então, pessoas, elas não resistem à mudança, nem todos estão prontos para resistir à mudança. Às vezes, elas resistem porque a sua mudança vai obrigar os outros a olharem para uma certa acomodação. Então, você ser diferente, você se posicionar diferente, vai incomodar a acomodação de alguns grupos, de alguns ambientes. Mas eu acho que não tem nada mais rico do que, e é um dos meus valores, eu luto muito por ele, luto porque quando a gente fala, é bonito falar, nossa, eu vivo nos meus valores. Cara, é muito difícil viver nos seus valores. Não é bonito. É desafiador, tá? Então, autenticidade não significa fazer tudo o que você quer, mas é alinhado, é tomar decisões que não rompam valores seus. Eu gostaria de muitas vezes fazer algumas coisas diferentes na vida, mas se eu fizer, eu vou corromper um dos meus valores.
né? E valores, guardem bem, não confundam valores com emoções. E qual que é a dificuldade de confundir valores com emoções? Pega, pega esse jogo, ó. Valores não são emoções, valores, eles são direções. E o que acontece? Quem já estudou, lembra que um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, muitos dos nossos comportamentos são filtrados e minados pelas minhas emoções. Eu gostaria de fazer diferente, mas eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho mágoa, aí eu ajo do jeito que eu não queria e acabo rompendo um valor. O valor é o que dá direção. Então, todas as vezes que você vai tomar uma decisão, você tem que perguntar: essa decisão está alinhado com aquilo que eu chamo de valor na minha vida? E aí, você vai ter que tomar essa decisão mesmo sentindo medo. Então, você pode sentir medo e ainda assim agir conforme os seus valores. Mas o medo, e vocês estudaram isso também nos nossos treinamentos, em alguns deles, o medo é um fator limitante enorme. Então, vamos lá. Por isso que eu falei a coragem de ser ovelha negra, porque coragem não é ausência do medo, mas é agir apesar do medo. E a pergunta que fica, né? Quem é que está dirigindo a sua vida? É o seu medo ou são seus valores? É o medo de não ser da tribo? Lembra lá no comecinho da aula? É o medo de não ser da tribo, de passar fome, de não ter proteção, de não ser querido, de não ser amado, de não ser aceito, de não estar juntos? Essa é a grande questão. Agora, vamos fazer uma reflexão juntos. Eu vou fazer uma provocação e você responde intuitivamente, tá? Não responda racionalmente, tá? Responda intuitivamente. Tem gente que gosta de escrever, se quiser escrever, escreve ou não. Mas hoje eu ainda finjo gostar de quê? O que ainda você finge gostar? Gente, todos nós temos. Eu tenho coisas. Na verdade, quando eu estava estruturando tudo isso para a gente conversar, essa ficha caiu. Eu falei assim: caramba, eu achei que não, mas às vezes a gente finge gostar de algumas coisas, né? Para não nos agradar. Dois, ou próxima questão, né? Hoje, eu ainda tenho medo de dizer o quê? O que você tem medo de dizer? Porque se você disser, você vai ser confrontado. Se você disser, você vai ser rejeitado. E confrontado, rejeitado, sabe? Se eu falar isso, as pessoas nem comprar de mim, compram mais. Bom, três, ou terceira. As pessoas acreditam que eu sou o quê? O que elas acreditam que eu sou? Que só eu sei que eu não sou. Às vezes elas acreditam que eu sou forte, que eu sou corajoso, que eu sou bondoso, mas lá no fundo não é o que eu sou. Quarta, na verdade, eu gostaria de. O que você gostaria se você pudesse realmente mudar, agir? Isso a Nadir colocou, né? Gostaria, sou super forte. Quem olha, né? Parece mesmo, Nadir. Mas só a gente sabe, né? Ó, essa aqui é uma provocação importante, tá? Que decisão que você está adiando apenas por medo da opinião de alguém ou de outras pessoas? Pode ser sua família, pode ser seus amigos, pode ser alguém que você ama. Qual é uma decisão que você está adiando apenas por medo de opinião? Não é medo de perder, de ganhar, medo do que os outros estão dizendo. Agora, pergunta forte, hein? Essa aqui é difícil, até para ler. Quem, quem eu decepcionaria se eu finalmente fosse eu mesmo? Pensa aí. Quem você decepcionaria se você fosse você, puro, o que você é de verdade? Boa. Agora,
Se você fosse quem você é, de verdade, quem eu finalmente encontraria? Quem eu conheceria que eu não conheço? Eu acho que no começo do nosso bate-papo ali, talvez eu prometi ali que eu ia responder se vale a pena ter razão ou ter amigos, o que vale mais a pena? Mas acho que isso nunca foi de verdade uma pergunta, né? Eu acho que a verdadeira pergunta é assim: quantos amigos você precisou conquistar deixando de ser você? Qual é esse grande grupo de amigos que você conquistou? Tem uma lista deixando de ser você. Porque se você pensar, foi uma amizade comprada. Uma amizade comprada com um personagem que você mesmo criou. Isso não é uma amizade, né? É uma manutenção de um papel. E eu acho que talvez o objetivo aqui nunca tenha pensado, tenha sido em ter razão, nem perder amigos. Mas acho que o maior objetivo era que a gente pudesse encontrar, buscar pessoas que consigam amar quem você realmente é. Essa é de verdade, quando a gente consegue tirar todas as máscaras, todos os personagens, e alguém tá do nosso lado, cara, é para sempre. Esse é de verdade. Wagner, forte, realmente muitas pessoas no meu ciclo de amizade eram isso. Boa, Wagner. Boa. Essa é a ideia, Wagner, provocar mesmo, sabe? Provocar um olhar, tá? Porque assim, se a gente for ver toda ovelha negra, ela até parece estranha, apenas quando ela continua cercada por um rebanho que quer que ela seja igual. Aí ela se sente estranha, né? O dia que ela encontra o lugar dela, onde ela possa ser ovelha por inteiro, ela descobre que ela nunca foi defeituosa, né? Então, o dia que você encontrar, como eu também continuo buscando cada vez mais lugares, amizades, pessoas da minha família, relacionamentos, até clientes, aonde eu posso ser inteiro. Eu vou descobrir, cara, que eu não tenho problema, eu não tenho defeito. Tudo que aconteceu foi julgamento das pessoas porque elas queriam que eu fosse igual a elas. Eu só estava no lugar errado. Então, acho que a maior resposta que eu posso dar para vocês hoje aqui não é ter amigos ou ter razão, mas talvez você entender que muitas vezes você só está no lugar errado. Você está certo nas suas escolhas, mesmo com rejeição, mesmo com abandono, só que está no ambiente errado. Eu acho que é isso, né? Hoje foi um pouquinho mais curto, não, né? 50 minutos de bate-papo, mas acho que ele foi um pouco mais profundo, mais provocador. Pelo menos essa era a ideia, né? Ser provocativo, gerar algum tipo de reflexão, de incômodo, né? E é isso. Muito obrigado a vocês. Daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio. E qual que é o sorteio para você saber, para você colocar seu nome aqui nos comentários? Porque ele é válido para, sem ser esse final de semana agora, que é esse final de semana que vem, sábado, domingo é o Dia dos Pais, aí tem o próximo final de semana, que é o Signão de agosto, tá? Então, se você quer presentear mesmo, 100%, dar um presente de 100% para alguém participar do Signão de agosto, não pode mudar, tá? Você coloca aqui no chat a palavra eu quero, tá? Martinho, que bom te ver aqui, Fernando. Né? Acho que nos selecionamos ou calibramos os assuntos dependendo do perfil da outra parte, assim equilibramos a relação sem perder amigos ou clientes. Martinho, quando a gente fala de negócios é um pouquinho diferente, né? Falar de rapport, calibrar. Aqui a gente tá falando de vida mesmo, né? Daquilo que a gente acredita, daquilo que é importante. Obrigado, muito bom te ver aqui, viu, Martinho?
Olha só, então o pessoal colocou aqui, ó, eu quero, eu quero. A Isabela já está anotando o nome de vocês, tá? Eu quero, ela está anotando todo mundo que colocou eu quero. Por que que eu peço para colocar eu quero? Porque para a gente poder sortear entre vocês, às vezes alguém vai ganhar e não tem quem presentear para agosto, tá? Então a gente já limita um pouco o número do sorteio. E, ó, James! Ah, garoto, bom te ver aqui também, não tinha visto você aqui. Edmar também. Bom, olha só, como vai funcionar? Daqui a pouquinho, vocês vão lá no meu Instagram, que no Stories a gente vai postar o sorteio. A Isabela coloca o nome de vocês na lista, depois ela dá um clique lá, faz um sorteio automático e vai aparecer o nome do vencedor, tá? Se você não conseguir ver no Instagram, amanhã a gente liga para você. Combinado? Pessoa, queridos, grande abraço a você, Leinha, que bom te ver aqui também. Um grande abraço a vocês, uma ótima segunda-feira. Estamos por aqui. Mande mensagens, mande directs se você gostou, indique. Lembra de, não esquece não, de antes de você sair do YouTube, ir lá e colocar inscrever-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer também. A minha ideia é usar esse caminho, esse canal, para levar mais informação para as pessoas de forma gratuita, de forma espontânea, nesse bate-papo descontraído que a gente faz em família. Ó, beijo no coração e até breve. Esse L é engraçado. Valeu, Elião, um abraço, cara. Tava aqui rindo dos seus comentários. Agora eu vou de verdade, aí vou encerrar a transmissão. Valeu.